Oi, minha amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal depois de muito tempo, né? Perdoe a imagem se não estiver boa e os barulhos também. Hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre como é difícil você ir morar sozinho quando você não tem pais, né? Então, vou contar para vocês qual é a parte mais difícil e o que pode dar errado, né? Então é isso. Eu vou conversar com vocês, vou fazer uma maquiagem, né? Porque hoje eu estou meio pra baixo. Deixa eu arrumar aqui esse cabelo, porque aqui é vida real, né? E já peço a você que, se for novo, já se inscreva, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, tá certo? E desde já quero agradecer cada um que chegou, né? Chegou bastante gente, graças a Deus. A gente vai tá já chegando aos 500 inscritos, né? Então eu já peço que, se você for novo, já se inscreva aí, né, pra gente conseguir fazer a parceria com a Temu, tá certo? Que essa é a meta, é chegar aos 500 inscritos para fazer a parceria com a Temu. Então, se você gostar do conteúdo, se você for novo, para me ajudar, se inscreva aí no canal, deixa o seu like e comenta o que você achou do vídeo, certo? Me perdoe se eu não olhar sempre diretamente pra câmera, porque eu vou fazer esse vídeo me maquiando, né? E às vezes eu esqueço que tô gravando, né? E esqueço de olhar pra câmera. Meus cabelos vai ficar assim, mas depois eu vou dar um jeitinho, né? Pra finalizar o vídeo. Porque é vida real, né? Então vamos fazer uma mudancinha aqui. Então, meus amores, eu vou começar. Eu lavei meu rosto, né? Porque eu estou com alergia. Sempre que eu estou aqui, eu fico com alergia triste nos olhos. Uma coceira insuportável, né? E deixa eu coisar aqui a TV que tá zoando bastante. Prontinho, meus amores, voltei, né? E eu vou começar aqui passando um pouquinho desse creme, né? Só para dar uma hidrataçãozinha no rosto, que ontem à noite eu já passei. Mas, porém, como eu lavei hoje, porque eu estou... Ai, derramei demais. Como eu estou com alergia nos olhos, não sei porquê, mas esse lugar aqui não me faz bem de nenhuma forma, né? Mas, como a gente não tem outra opção, fazer o quê, né? Então, meus amores, vamos começar falando aqui sobre você ir morar numa cidade onde é péssimo de emprego. Porque quando eu decidi começar a minha vida do zero, né? E pra quem me acompanha aí sabe, os meus vídeos é meio doido, né? Só que sempre eu tentei explicar aqui algumas coisas pra vocês. Quando eu comecei, botei na minha cabecinha, né? Que eu ia morar sozinha, que eu ia começar do zero. Eu já sabia que era difícil, né? E só quem me apoiou foi a minha irmã, que é a única pessoa que eu tenho na vida, né? Porque, pra quem não sabe, a gente foi abandonada, né? E eu fui com a cara e a coragem, né? Morar em outra cidade, em Floresta, no caso. Que pra quem conhece, né? E sabe, né? Sabe onde é, né? Algumas pessoas não sabem porque muita gente aí é de fora. Só que você decidir começar do zero, chamou a passar. Você decidir começar do zero em uma cidade que os empregos são ó, que os empregos são, vamos dizer assim, explorador, porque você trabalhar em floresta é ser explorado bastante, porque pagam muito pouco, né? E os aluguéis são muito caros. E aí você vai pagar R$ 500 de aluguel, que quando eu fui morar lá, né? Eu encontrei um apartamento de R$ 500. E decidi ficar, né? Porque a necessidade obrigava. E eu já não estava mais me sentindo bem aqui, né? Que era onde eu estava antes. Aliás, eu quase morri numa depressão. Eu não queria comer, não queria sair do quarto, né? E tal. Porque esse lugar aqui nunca me fez bem por muitos motivos que quem me conhece sabe. E aí eu fui, né? Com a minha coragem. Mas eu já tinha cama, tinha fogão, né? Que eu tinha comprado uma cama. E só isso, né? Tinha
a cara e a coragem, vamos dizer assim. Mas comecei a trabalhar. Pra quem não sabe, eu recebo o benefício do governo, né? E aí, juntando tudo, dava 1.000 e pouquinho, né? Menos de um salário. E no começo foi bem difícil, porque não dá, né? Você pagar 500 reais de aluguel, aí vem o bujão, a água, a energia, que os 500 reais era fora a água e a energia, né? Mas mesmo assim eu decidi tentar, né? Porque era o meu sonho morar sozinha. Ainda é o meu sonho e eu sei que Deus vai realizar. Mas quando você tem um apoio familiar, né? Quando você tem uma família, porque a gente é tão sem sorte na vida que nem isso a gente teve, né? Pelo menos eu e minha irmã não tivemos. Então, foi bem difícil. Uma coisa que sempre foi difícil pra mim também foi sempre entender isso, né? Qual era o propósito de Deus na minha vida, por esse motivo. Mas mesmo assim eu fui tentar, com a coragem e a cara. Mas eis que, quando você for decidir morar sozinho, você tem que decidir morar sozinho em uma cidade que vale a pena, porque a cidade que eu fui não valia a pena emprego, não valia a pena muitas coisas por ser caro, né? Os empregos exploravam muito. Eu passei muita humilhação trabalhando em casa de família para ganhar uma mixaria. Para vocês terem noção, o primeiro emprego que eu tive, eu ganhava 400 reais. Era só 3 horas, mas era uma humilhação. Você passa muita raiva, muito estresse. E eu nunca reclamei, porque eu sempre gostei de trabalhar, né? Sou uma pessoa muito esforçada, uma menina muito esforçada. Dentro dos meus 25 anos, já passei por muita coisa, mas sempre consigo depois ficar de pé. E quando eu fui morar lá, eu desisti um pouco meio que do canal, sabe? Porque, sei lá, é muito difícil você tentar aqui. É muito difícil mesmo. Mas eu nunca desisti. Aí nesse tempo eu dei uma pausa, eu privei alguns vídeos. Mas porém sempre com aquele sonho, né? Porque o meu sonho sempre foi crescer aqui no YouTube, principalmente para dar uma vida financeira melhor para minha irmã, né? E para uma das minhas tias. Que o meu sonho de crescer aqui não é para ficar famosa, para ficar igual muitos, né? Esbanjando dinheiro, não. É para ajudar as pessoas que eu amo, né? E para me ajudar. Porque eu sozinha no mundo e pronto, e acabou. Só eu e Deus. E eu passei muita dificuldade, eu saí do primeiro emprego, passei um tempo bom, mas depois eu não estava aguentando mais as humilhações. E aí eu fui e passei um tempo sem trabalhar e foi a parte mais difícil da minha vida, quando eu fiquei sem trabalhar, né? E durante esse período que você decide morar sozinha, o inimigo vai botar muita gente, assim, em questões de relacionamento, até em outras questões na sua vida, sabe? Para atrapalhar o seu foco. Às vezes você até tá focado em conseguir suas coisas, em melhorar a sua vida, mas o inimigo não quer que você faça isso. Então ele vai botar pessoas para destruir seu psicológico, sabe? Vocês entendem, né? E durante esse período que eu morei sozinha, que eu passei 3 anos e pouco morando sozinha, apareceu pessoas na minha vida que dizia que ia me ajudar a multiplicar e no fim me levaram para pior. Não estou falando que é de vício, graças a Deus eu nunca me envolvi em coisas de vício, nunca, graças a meu bom Deus, nunca. Mas em questão assim de ser, não pensar, sabe, de só falar e não agir e não trabalhar, sabe, só querer se escorar. Então, durante esse período, você tem que aprender que o seu foco é você ali. Você não pode se envolver em relacionamentos, porque tem pessoas que nunca vêm para melhorar a sua vida, vêm sim para atrapalhar. E, meus amores, eu estou tentando aqui ainda, porque eu preciso muito, mas muito mesmo, conseguir a minha meta, né, de os 500 inscritos para ser monetizado pelo menos no short, porque é muito difícil. E agora o YouTube aumentou, 10 milhões de visu para você conseguir monetizar seu canal. E como toda plataforma, o YouTube, as pessoas só gostam de gente que já são grandes, só gostam de ver casas chiques, sabe, vida de compras e mais compras. E aqui na minha vida não é assim. E mesmo se eu chegar a crescer, não vai ser assim. Eu não vou sair esbanjando dinheiro. Não. Vai ter prioridades. Então, quando você for decidir morar sozinha, você tem que orar muito. E olha que eu orei, eu pedi tanto a Deus
pra me dar sabedoria pra tudo, sabe? Porque eu quero, é o meu sonho ainda, né? E o que deu errado, né? Quando eu decidi morar sozinha. Durante esse tempo, eu fui trabalhar, eu trabalhei em 4 serviços, 4 empregos, né? Em casa de família, uma vez foi no restaurante. E era bom, só que meu psicológico estava acabado, minha gente. E, meus amores, eu trabalhei em 3 casas de família. Uma das casas foi muito bom pra mim, assim, em questão de... Me pagava bem, né? Porque apesar de nunca pagar o valor necessário para você passar um dia todo na casa, mas dava para suprir, sabe? Porque juntando com o que eu recebia do governo, dava um valorzinho bom. E aí, eu consegui me manter por um tempo bom, sabe? Mas depois tudo saiu do controle, eu tive que vender o meu fogão, eu tive que vender várias coisas. Quando eu comecei a conquistar minhas coisas, eu conheci pessoas que, sabe, me levaram ao fundo do poço outra vez. Que inclusive tem até o vídeo aí quando eu gravei, quando eu fui morar lá, né? Fazendo tudo da casa e tudo. E os meus sonhos eram totalmente diferentes. Eu desfoquei de Deus também, né? Que o seu pior erro é desfocar de Deus. Mas eu continuava sonhando. E aí, tudo desandou na minha vida. Eu vendi algumas coisas que eu já tinha comprado com a ajuda da minha irmã, que graças a Deus, apesar de Deus não ter me dado bons pais, que eu vou dizer assim, que eu só tive pais por causa da minha avó, porque minha avó foi uma mãezona, foi mãe e pai pra gente. Eu tive toda a ajuda da minha irmã. Ela nunca me deixou na mão. Porém, quando eu cheguei nessa fase difícil da minha vida, eu queria desistir, porque pra mim era o meu sonho que tava sendo... Eu vi ele desmoronar assim de uma hora pra outra, né? E eu agradeci tanto a Deus Marchando quando eu consegui comprar minhas coisas, quando eu comecei, né? Comprar minhas coisas. Mas depois eu acho que eu me desfoquei um pouco, né, de Deus, e ficou difícil, muito difícil. Mas eu consegui arrumar outro emprego um tempo depois e comecei a trabalhar. E o inimigo viu que eu estava bem, né? Já estava melhorando psicologicamente, já estava melhorando financeiramente, né? Que foi um dos empregos que me ajudou bastante. Apesar de eu não parar em casa, mas me ajudou bastante, principalmente na questão financeira. E durante esse tempo, eu conheci uma pessoa, né? Que é como eu digo pra vocês, quando vocês estiverem melhorando na vida de vocês, o inimigo vai usar pessoas para entrar na sua vida para lhe destruir. Então, eu conheci uma pessoa, né? Que parecia ser uma ótima pessoa e tudo mais, né? E eu tive um relacionamento com essa pessoa, né? E aí começou os ciúmes, porque eu passava o dia todo no emprego. Começou várias discussões, várias coisas, sabe? E eu fui me abalando psicologicamente. Era pra ser um maquia e fala, eu já esqueci de me maquiar, já chorei. Mas é isso, meu amor, meus amores. Perdoe aí, que toda vez que eu vou gravar, minha dicção fica péssima. E aí, começou o ciúme, eu tive que sair do emprego, né, por causa disso. Porque namorar um narcisista é você destruir sua vida, seu psicológico, tudo. E aí eu fui morar com essa pessoa durante esse tempo, achando que a pessoa era mesmo uma ótima pessoa, mas desde já a pessoa já tinha dado todos os sinais que era um narcisista purinho. E quando você vai namorar uma pessoa que... Deixa eu pegar aqui a base. Quando você vai namorar uma pessoa que é muito perfeito, que a família só falta carregar no braço, pode desconfiar, pode desconfiar. E essa pessoa para a família é um santo do pau louco. E bota santo nisso. E depois com o tempo, né, já estava envolvida até os dentes, eu descobri várias coisas horríveis da pessoa. A pessoa tinha medo de estar em público, de ficar em público, sabe? E eu nunca entendia. E aí depois eu fui descobrir o porquê. E aí eu vi que eu estava entrando num buraco, que uma hora ou outra eu ia pagar por coisas que eu não tinha feito, sabe? Que pra quem entende, entende o que eu tô falando. E então, eu fui ficando com medo, então eu fui querendo ir embora, sair daquele ambiente, sabe? Que eu já tava afundada até os dentes, porque quando você se envolve com uma pessoa que faz coisa que Deus não se agrada, você também está pecando. Então, eu não aceitava ignorar a zoada das motos, dos carros. Quando você se envolve com uma pessoa
que mexe com coisa errada, que já fez coisas que Deus não se agrada, que só Deus pode fazer, você também está pecando, né? Então, meu psicológico foi ficando de novo destruído, que vocês sabem, né, que para seu psicológico melhorar vai tempos, viu? E eu fui para consultas, eu procurei melhoras várias vezes antes de conhecer essa pessoa pra ficar com um psicológico bom. E depois vi uma pessoa e destruí ele assim, ó. Porque pra quem já namorou com narcisista sabe como é, né? E aí eu passei uns meses com a pessoa, só que como eu não apoiava e não apoio safadeza nem de gente da minha própria família, tem certas coisas que eu não apoio de jeito nenhum. Eu não tô dizendo aqui que eu sou santa, mas eu tô dizendo que tem coisas, tipo, tem vícios, tem certas coisas que se usa e tem certas coisas que só Deus pode fazer na face da terra, sabe? Que algumas pessoas fazem que eu não vou passar a mão na cabeça. Nem se fosse do meu próprio sangue, eu não apoio de jeito nenhum. Então, por que eu iria ficar num relacionamento que eu sei que a pessoa já fez coisas horríveis aos olhos de Deus, que um dia vai pagar e não vai ser baratinho, porque todo mundo sabe que quando você faz coisas que Deus não se agrada e que só Ele pode fazer, Ele vai fazer pagar uma hora ou outra, né? Porque a Deus pertence, né? A justiça, a vingança. Só Deus pode fazer certas coisas na vida de algumas pessoas. E foi aí que minha vida começou a virar um inferno. E que inferno, vocês nem imaginam. Foi aí que eu desfoquei de mim, porque eu tive que sair do emprego por causa de ciúme. Eu não podia mais ser eu, sabe? Meu cabelo está nessa situação aqui, porque, tipo, quando você namora um narcisista, ele quer lhe mudar da cabeça aos pés. Então, eu mudei quem eu era, mudei meu cabelo, mudei várias coisas. Não podia andar mais com as minhas roupas, que eu gostava de andar, né? Pra vocês terem noção. E eu não era mais eu, entendeu? Não era mais eu, não tinha mais meu sonho, era só os sonhos dos outros, porque eu não tinha mais motivo de sonhar. Também quando você sonha, a pessoa quer destruir seu sonho, quer diminuir seu sonho. Então, foi aí que eu percebi, aqui não é o meu lugar. E eu tentei sair várias vezes, porque quando você entra nesse certo tipo de relacionamento, você vai querer sair, mas a pessoa vai lhe manipular, vai fazer sua cabeça, vai dizer que só essa pessoa é sua salvação, que sem essa pessoa você não é nada, mas você é tudo, porque eu digo a você, você não ter família, entre aspas, porque a minha família é a minha irmã, que sempre esteve comigo, né, que nunca me abandonou. Você não ter família, você não ter tido amor de paz e tudo, e você conseguir ir morar sozinha, só com a cara e a coragem, você vale ouro. Porque você sabe que Deus está com você. Quando você vai começar uma coisa que você tem a certeza que Deus vai lhe ajudar, você vai com a cara e a coragem como for. Porque você sabe que no fundo, Deus não vai te abandonar. E quando Deus põe um sonho no seu coração, é porque Ele vai ajudar você, né? Porque tudo Deus sabe antes de acontecer. Mas esse tempo me serviu muito para aprender que quem vê cara não vê coração, que quem vê cara não vê índole. E eu passei a base, fiz a sobrancelha com lápis e vou passar o pó compacto agora, tá bom? Vai ser um vídeo meio doido, mas eu espero que vocês assistam até o final. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? E esse sonho meu foi meio que destruído, mas não foi. Porque enquanto eu tiver força de vontade, eu vou lutar por esse sonho. Eu vou conseguir outra vez. E dessa vez vai ser melhor que antes. Porque Deus me mostrou e me ensinou que eu não devo confiar em algumas pessoas. Outra moto. E Deus me mostrou que eu não devo confiar em outras pessoas. E hoje eu estou mais focada em mim, graças a Deus. Esse negócio de relacionamento não é mais pra mim. Porque pelo menos isso me serviu pra ver que eu sou melhor sozinha com Deus, né? E é isso, eu acho que isso serviu para mim amadurecer, porque as pessoas dizem, mas passou por isso porque quer. Não é porque quer, é porque Deus já sabe todas as coisas, e quando Deus faz você passar por alguma coisa, é porque Ele quer que você aprenda algo na sua vida. E durante esse tempo, convivendo com certas coisas, vendo certas coisas que eu nunca imaginei saber, e conviver com pessoas que já fez tantas coisas, que deu parar e pensar assim, como é que essa pessoa dorme tranquilo? Eu aprendi várias coisas nesse tempo, amadureci bastante, graças a Deus. E hoje eu estou com novos sonhos. Outra moto. E hoje eu estou com novos sonhos, novas metas. E eu sei que teve muita gente, principalmente tem gente que me segue aqui, que torceu muito pra minha vida dar errado. Mas eu
oro todas as noites, eu peço a Deus todas as noites sabedoria. E eu sei que quando Deus for me honrar, vai ser maior que da outra vez. Quando eu decidi de novo... Ai, meu Deus. Quando eu decidi de novo seguir minha vida, que vai ser sozinha, como sempre, não adianta ninguém querer forçar a ter um relacionamento, não adianta ninguém me chantagear, vai ser sempre sozinha, porque o meu sonho sempre foi ser sozinha, né? Eu já sou sozinha, vamos dizer assim, mas a minha vida não vai ser uma vida só porque eu tenho uma pessoa do lado, porque a maioria das vezes você tá no relacionamento porque você acha que você não consegue se manter sozinha e você fica naquele relacionamento que não acrescenta em nada na sua vida, só vai acabar com o seu psicológico e você nunca vai saber como viver a vida, ser dependente. E isso é maravilhoso, quando você sabe que você tá ali no seu canto, que você tem a sua vidinha sem ninguém se meter, sem você ser forçada a fazer nada, só porque tá no relacionamento. Ah, isso é maravilhoso. E é isso, meus amores. Eu tô muito grata, porque a gente já está chegando aos 500 inscritos. Eu tenho o sonho de morar sozinha outra vez. Eu estou aqui, não estou na minha casa, não é minha casa. Eu só tive a minha casa, vamos dizer assim, quando eu morava com a minha avó, porque eu posso dizer assim, era a nossa casa, né? Por ela ter sido mãe e pai da gente. Mas eu sei que essa fase vai passar, que é só uma fase. E eu estou orando todos os dias, para essas pessoas que torcem para meu sonho dar errado. E vai dar certo, né? Eu só tenho isso a dizer, vai dar certo. Porque Deus não coloca um sonho no coração da gente para deixar ele morrer, não. E ele sabe que eu não vou desistir. Então, meus amores, antes de vocês pensarem em morar sozinha, antes de vocês planejar, mas se você tiver medo, não precisa ter medo, só tente. A única coisa que eu digo a vocês é que não se percam no caminho, não se deixe levar por ninguém. Vai aparecer pessoas fingindo ser boas pessoas, vai aparecer várias coisas no meio desse caminho. Quando o diabo vê que você está conseguindo, ele vai tentar lhe distrair de alguma forma. E eu, por não ser muito sábia, eu caí 2 vezes ainda, mas Deus me ensinou várias coisas durante esse tempo. Esses erros que teve no meio do caminho me ensinou a ter mais sabedoria, me ensinou a não confiar em ninguém mais. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu comecei o vídeo me maquiando. Era pra ser um vídeo perfeito, mas no fim teve lágrimas. Outro carro. E eu já tô suando, por isso que eu não gosto de me maquiar. Mas se você tiver só uma pessoa lhe apoiando, eu digo a você, tente. Porque quando eu decidi, eu só tinha a minha irmã me apoiando. Só a minha irmã. E sempre foi só a minha irmã, né? Porque quando você é abandonado na vida, quando Deus, infelizmente, Deus me deu pais errados na vida, porque sabe, né, que um abandono dói mais que tudo na vida. Mas quando Deus dá pais errados a você, Ele vai lhe ensinar a ser sozinho, Ele vai lhe ensinar a trilhar seu caminho sozinho. E hoje eu agradeço bastante por não ter convivido com certas pessoas na minha vida. E até convivi, mas me arrependi de ter convivido. E hoje eu vejo que Deus fez o melhor pra mim. Por não ter vamos dizer assim, me permitido crescer dentro de uma família. Eu agradeço muito. Vendo certas coisas, eu agradeço bastante. Graças a Deus, hoje eu sou a pessoa que eu sou. Eu tenho sabedoria. Doeu, várias vezes doeu. Eu tentei desistir várias vezes, mas Deus me mostrou que Deus me mostrou que como é que eu posso dizer? Nenhum processo é eterno. Nenhum processo é eterno. Tudo um dia muda. O cenário vai mudar. Eu tenho fé e estou aqui esperando esse cenário mudar para a honra do Senhor Jesus Cristo. E vocês ainda vão me ver aqui cantando o hino da vitória, né? Deixa eu passar aqui o gloss para encerrar o vídeo. Vai assim mesmo com o cabelo feio. Mas desde já, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever para ajudar essa menina sonhadora. E estava decidida a desistir. Não só do sonho, mas da vida.
esse ano. E esse ano Deus me pediu para tentar um pouco mais e eu estou aqui tentando. E graças a Deus, Ele está mostrando que foi bom não ter desistido, né? Porque eu nunca pensei que eu iria chegar ao tanto de inscritos que eu tenho hoje. Graças a Deus, para muitos é pouco, mas para mim é muito, porque só Deus sabe como eu lutei para chegar até aqui, né? E deixando uma coisa bem clara aqui. Eu não quero crescer aqui. Ai, perdão. Eu não quero crescer aqui pra ser uma escorada, não. Eu tenho sonhos, né, de abrir meus negócios. E eu não tenho preguiça de trabalhar também, não. Não quero crescer aqui pra ver escorada. O meu objetivo de crescer aqui é só ajudar as pessoas que eu amo e pronto, e acabou-se, tá bom? E é isso, meus amores. Nem me apresentei, mas pra quem chegou aí, que foi bastante pessoas, o meu nome é Joseane, né? Eu sou uma menina que cresceu sozinha na vida, vamos dizer assim, com um sonho, apenas um sonho. E estou aqui tentando não desistir, graças para a honra e glória do Senhor Jesus. E graças à irmã que eu tenho, que sempre me deu força, né? E estamos aí tentando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse sonho, né? Que é crescer aqui no YouTube. E um grande beijo. Deixa aí nos comentários qual vídeo vocês querem. O que vocês querem perguntar a mim, que eu responderei com o maior prazer da vida, tá bom? Era pra ser uma make perfeita, mas pelo menos, né? Melhorou um pouquinho a cara pra quem tá desanimada. Um grande beijo pra vocês, que Papai do Céu abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!